O ABTV começa com fotos, essas aqui, ó, que podem ser encontradas facilmente nas redes sociais. Até aí tudo bem, mas você pode estranhar por que o rosto deles está desfocado. Por lei, eles não podem ser identificados porque são reeducandos da Fundação de Atendimento Socioeducativo de Pernambuco, a FUNASE. Os registros, segundo alguns agentes, foram feitos na unidade de Caruaru com a ajuda de celulares com internet que entram no local. Eles disseram que mesmo quando os aparelhos são encontrados pelos profissionais, pouco tempo depois reaparecem misteriosamente nas mãos dos internos. Pois é, você vai ver agora depoimentos exclusivos de funcionários da FUNASE de Caruaru que estão preocupados com o futuro dos internos da unidade que podem ter a reinserção na sociedade prejudicada. E nós começamos com uma retrospectiva dos últimos tumultos registrados no local, desde a mudança de direção até chegar à atual situação que envolve supostas negociações, privilégios e regalias surpreendentes. A reportagem é de Edvaldo Coelho e Anderson Melo. Era o fim da tarde do dia 8 de fevereiro de 2013, quando um tumulto tomou conta do bloco 1 da unidade, na hora em que os agentes serviam a comida. Segundo informações repassadas pela Secretaria da Infância e Juventude de Pernambuco, um grupo de reeducandos rendeu os agentes e colocou fogo na porta da quadra. Resultado: 2 adolescentes foram mortos e alguns agentes ficaram feridos. Era a terceira ocorrência na FUNASE em menos de um ano. Em julho de 2012, 10 internos fugiram da unidade. Eles abriram buraco na parede de trás da instituição. Em agosto, outra fuga. Dessa vez, 12 reeducandos escaparam também por um buraco. 2 pessoas ficaram feridas. Com tantos casos acontecendo, a direção da FUNASE de Pernambuco anunciou mudanças. Mas ao longo dos anos de 2013 e 2014, novas confusões aconteceram. As mais graves foram em janeiro de 2014, quando um sócio-educando foi encontrado morto em um dos alojamentos. Em abril de 2015, quando 2 adolescentes foram encontrados mortos com os corpos queimados. E em maio de 2015, os adolescentes teriam se armado com facas artesanais para atacar um grupo que estaria em outra das casas, como eles chamam a área onde ficam os alojamentos. Houve briga e eles atearam fogo a colchões. O corpo de bombeiros foi chamado. A polícia militar também precisou intervir. Mesmo assim, a briga entre os internos terminou com 11 feridos, um adolescente decapitado e outro que morreu queimado. Do lado de fora, parentes desesperados. Se tivesse pelo menos telefone, que eles deixassem pelo menos a gente ligar ou eles ligassem. Fulano de tal tá vivo, não foi na sala dos meninos de vocês, mas ele nem existe, eles faz nada. Em alguns dos casos, as exigências dos sócio-educandos era que fosse liberada a visita íntima e o consumo de cigarro. Com tantas ocorrências, a segurança dentro da unidade ficou abalada. E aí surgiram 2 perguntas. Como essas armas entraram e quais as condições de trabalho dos agentes de ressocialização? Dois profissionais resolveram denunciar a situação com exclusividade ao ABTV. A condição para isso, não mostrar o rosto por medo de represália. Eles falam sobre acordos feitos entre a diretoria e os internos, a existência de um comando paralelo na unidade e até o relaxamento das normas da FUNASE para evitar que os detentos realizem badernas. O banho de sol deveria ser de 40 minutos apenas e ser, no caso, com acompanhamento dos agentes todos. E isso não ocorre. Ocorre que agora os adolescentes conseguiram junto à direção 2 horas de banho de sol, os maiores de idade, e os menores continuam com os 40 minutos. Quando os agentes não estão presentes, são arremessados pacotes por cima do muro, e é justamente nesses pacotes que se encontra todo o material ilícito. Que tipo de material vocês já encontraram? São armas brancas, são cigarros,
drogas entorpecentes do tipo maconha, isqueiros e por aí vai. Os adolescentes também estariam tendo acesso à internet por meio de celulares que entram escondido. Justamente nesses pacotes que são arremessados pelos muros, e já houve situações de celulares serem pegos em revistas, serem feitas marcações neles e subirem no caso, para a direção, e depois esses mesmos celulares serem encontrados em revistas posteriores. Então, eles conseguem ter acesso à internet dentro da unidade da FUNASE. Com certeza. Se eles precisarem fazer algum tipo de comunicação externa para pedir droga, encomendar algum tipo de coisa, eles conseguiriam por meio dos celulares. Isso é o que eles mais conseguem. Em uma rede social na internet é possível encontrar algumas dessas fotos. Em relação ao relacionamento dos socioeducandos com os agentes, de que forma eles tratam vocês? Se mantém um respeito. Mas, dependendo do caso, a gente são desrespeitados, em alguns casos, e não há punição para isso. Quando vocês buscam um apoio da direção em relação às agressões que alguns agentes já receberam, qual é a resposta? Não temos. Esse adolescente é apontado pelos agentes como uma espécie de chefe do comando paralelo. Lá de dentro ele mantém uma página numa rede social com fotos tiradas em um dos alojamentos, onde é possível ver as grades, provando que ele está no local. Lá dentro ele também recebe visitas íntimas. Seria ele o responsável por negociar com a direção da FUNASE. Olha, ele é uma pessoa carismática, é simpático e nota-se a diferença porque ele tem algumas regalias e tem um tratamento diferenciado dos demais por parte da direção e da equipe técnica. Como lá alguns adolescentes são de classe média baixa ou classe baixa, ele, como tem um poder aquisitivo maior, então ele se dá o direito de usar de joias caras e se destacar dos demais, isso permitido pela casa. Ele impõe respeito, né? Aquilo ali os outros têm que seguir. Aqueles que não seguem as regras do comando, eles são espancados são retirados de lá da convivência dos outros e ficam isolados no módulo de segurança, que é o módulo 2. Ele, no caso, esse adolescente, ele é o responsável por fazer uma espécie de negociação junto à direção para manter essas regalias? Isso. Eles exigem, fazem as exigências dele à direção e se a direção não atender o pedido deles, eles causam tumultos, rebeliões. E uma das exigências absurdas, agora a última exigência dele, é que eles querem a legalização, a liberação do uso da maconha dentro da unidade. Eles já pediram isso à direção? Pediram isso à direção. E a resposta foi que vamos ver. E estão em negociação. Outra situação que preocupa. Diariamente, a partir das 6 da noite, eles se reúnem em uma espécie de oração, como eles chamam, onde repassam para os adolescentes das outras casas informações, homenageiam socioeducandos que estão para ser liberados e fazem uma alusão ao PCC, primeiro comando da capital, facção criminosa criada nos anos 90 em uma penitenciária do interior de São Paulo. Eles têm dois tipos de oração, né? Uma oração que é feita quando algum vai ser liberado ou ganhou liberdade, então eles fazem essa oração comemorando a liberdade desse que está para sair. E às 18 horas é uma oração mais, assim, digamos que é um pouco uma oração estranha, porque eles falam muitas coisas assim que nós não entendemos e fazem muito barulho, porque é justamente o momento onde eles provavelmente estão serrando grades, estão cavando as paredes para fazerem chuncho. E hoje essas orações estão tendo o apoio da direção, que inclusive eles solicitaram que apagassem as luzes no momento dessas orações. Além de servir para ocultar o momento que eles estão serrando as grades, qual o objetivo dessa oração? Olha, até então eu não vejo um objetivo, porque é uma oração que fala em Deus e fala em demônio, assim, então a gente não sabe qual é o objetivo, mas já percebemos em algumas situações que eles passam uma voz de comando.
trocam informações com as outras casas durante essa oração. Forte, né? Muito forte. Como as denúncias foram muito direcionadas à direção da FUNASE de Caruaru, nós entramos em contato com a assessoria de imprensa da Fundação, que disse que ninguém em Caruaru falaria sobre o assunto. Nossa equipe, então, foi autorizada a conversar no Recife com o diretor-presidente da FUNASE, Moacir Carneiro, sobre os relatos feitos por funcionários da unidade. Vamos ver o que ele disse. Essa informação não procede. Existe, como em todas as outras localidades, existe algumas lideranças. Não é? Do jeito que existe a liderança fora das unidades e as rivalidades fora das unidades, quando eles estão cumprindo medidas socioeducativas, essas rivalidades se exacerbam porque eles estão num espaço menor. Mas benesses em troca de lideranças de forma alguma. Apesar de nosso esforço diuturno de coibir esse tipo de entrada nas unidades, a nossa estrutura os muros, as nossas guaritas não são habitadas pela PM como deveriam. Então isso facilita com que as pessoas joguem, atirem de fora para dentro unidades como drogas e inclusive armas brancas já foram aprisionadas desta forma também. Celulares também dentro dos pacotes. A oração é um ritual praticado por eles e que existe em todas as unidades, e essa comunicação entre eles não seria necessário tão somente na hora da oração. Eles podem fazer essa comunicação durante todo o dia, porque eles se cruzam dentro das unidades, eles fazem atividades, eles têm aula dentro da unidade, eles têm cursos profissionalizantes. Então, essa comunicação entre eles é mais do que normal, não seria necessário uma oração para que essa comunicação fosse passada. Apesar das vistorias que nós fazemos com o apoio da PM e também só com o nosso pessoal, essas vistorias são feitas quase que diariamente, mas infelizmente existe esses arremessos de fora para dentro que a gente fica muitas vezes impossibilitado de fazer essa sistemática fiscalização, e às vezes pode ocorrer de passar um celular ou outro, e daí fica fácil justificar essas imagens internas na unidade. Bom, sobre a presença de um policial militar nas guaritas da FUNASE, o comando do 4º Batalhão de Caruaru disse que não ia se pronunciar sobre o assunto. Já sobre o fato dos celulares serem encontrados, entregues à direção e pouco tempo depois serem pegos em revistas nos alojamentos dos internos, a direção da FUNASE disse que desconhece essas informações, pois sempre trabalha com muita ética e lisura nas dependências de suas unidades, preservando o bom funcionamento e a harmonia entre todos os funcionários. Pois é, como vimos, o assunto é muito sério, então para falar sobre essas denúncias e qual o impacto delas, tanto no sistema socioeducativo quanto na vida futura desses internos, a gente recebe aqui no estúdio a pesquisadora em Segurança Pública e Direitos Humanos, Ana Maria de Barros. Ana, uma boa tarde, seja bem-vinda ao ABTV. Boa tarde, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui mais uma vez.
Pois é, Ana, a primeira pergunta seria o seguinte: o que mais chamou a sua atenção nessas denúncias que a gente acabou de ver? A primeira coisa que a gente precisa entender que os espaços de privação de liberdade, sejam eles de acolhimento de menores em conflito, de adolescentes em conflito com a lei, como é o caso, ou de maiores em cumprimento de pena, são espaços em que você vai encontrar o desenvolvimento de uma cultura carcerária marcada pela existência de lideranças e relações de poder. Eu acho que há duas coisas que precisam ser separadas aí. A primeira é que existem denúncias feitas pelos funcionários que precisam ser investigadas, né? E que ninguém pode ser responsabilizado, culpado, julgado e condenado antes de um processo de investigação. As denúncias são graves, precisam ser investigadas. Agora, em relação aos objetos que são jogados de fora para dentro, isso ocorre também nas unidades de maiores. É muito comum que as pessoas joguem celulares e que joguem drogas também. É preciso que o Estado assuma o seu papel. Ou seja o menor em conflito com a lei, ou seja o adulto em cumprimento de pena, ele está tutelado pelo Estado. Cabe ao Estado cumprir não apenas as regras em que esses sujeitos de direito, seja ele o preso ou o adolescente em conflito com a lei, cumpra sua medida socioeducativa adequadamente, mas também exerça esse controle social, né? As denúncias são muito graves, mas a gente também tem dentro da FUNASA profissionais muito sérios, né? Eu conheço muita gente muito séria que trabalha lá e é uma questão que preocupa muito. Mas é preciso que as regras sejam cumpridas, que o Estado respeite os direitos dos indivíduos, dos adolescentes em conflito com a lei, para que eles possam se ressocializar, mas ao mesmo tempo também exerça um controle sobre essas regras, mas sem tirar direitos, mas garantindo o direito à ressocialização, mas num ambiente calmo, tranquilo, sem estimular um aprofundamento na marginalidade. Professora, a senhora falou muito bem que tudo isso precisa ser investigado, são denúncias e todas as denúncias precisam ser investigadas, claro, mas o que a gente queria saber da senhora é que se for comprovado esse tipo de relação, né, entre um líder, porque o presidente da FUNASA negou a existência de um comando paralelo, mas sim de lideranças, se for comprovado esse tipo de relação entre essas lideranças e a direção, isso de certa forma pode comprometer o futuro desses internos ao serem reinseridos na sociedade? Olha, a gente precisa em primeiro lugar perceber que aqui no Brasil, tanto as FUNASAs, os espaços de cumprimento de medidas socioeducativas, como as prisões, não têm ressocializado adequadamente. Infelizmente, esses espaços estão aprofundando esses jovens na criminalidade. Uma relação, digamos, promíscua, baseada na ilegalidade entre uma gerência e os internos que estão em processo de ressocialização, sem dúvida nenhuma será danoso para a ressocialização. Mas é preciso que se investigue. Nesses espaços há muito conflito entre, muitas vezes, uma gestão que pode ser mais democrática ou menos democrática, e as pessoas que realizam o controle. O agente socioeducativo, ele tem duas funções que são muito difíceis. Ao mesmo tempo que ele é um agente ressocializador, ele também precisa exercer esse acompanhamento no campo da repressão. Então é muito difícil trabalhar com a ressocialização de pessoas no mundo do crime hoje, quando o crime está tão forte, tão arraigado no nosso país, seja no âmbito político, no âmbito educacional, de saúde, ou seja, a convivência com o crime se transformou numa banalidade nesse país. E as regras são muito difíceis de serem cumpridas. Num espaço como esse, a ressocialização é muito mais difícil, porque o adolescente em conflito com a lei, ele tem um problema de internalização de normas. Quanto mais jovem, mais difícil a internalização de normas. E é nesse sentido que explodem esses motins, essas rebeliões. É preciso respeitar o direito deles, mas fazer com que eles respeitem também o Estado de Direito. Ana Maria de Barros, muito obrigado pela sua presença na BTV. Eu que agradeço.